e de mãos dadas com este calor que tem atingido um novo recorde para o mês de dezembro. Foi registrado em São Paulo, não poderia ser em outro lugar. Júlia Firmino de volta com a gente aqui em tempo real. Estamos falando de quantos graus, inclusive, nesse momento. Júlia, muita água nessa hora, né? Muita água para tentar se hidratar e aliviar um pouco desse calorão, né, Bruno? Foram 37,2 graus Celsius. Sim, 37,2. É muita coisa, não é? Esse recorde foi registrado ainda ontem, último domingo, aqui na capital paulista e superou, inclusive, a marca da última sexta-feira, que eram 36,1 graus Celsius. Era o último recorde, mas então esses 37 superaram, né? Esse número foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, no Mirante de Santana, às 4 da tarde do domingo. Esse é o maior número para o mês de dezembro, desde o início das medições que foram feitas lá em 1943. Mas não foi só aqui na capital paulista. Todo o estado de São Paulo tem sofrido muito com essas altas temperaturas nos últimos dias. Nesse domingo, inclusive, a cidade de Pedro de Toledo, no interior do estado, teve temperatura de 42,1 graus Celsius. Se aqui com 37 a gente já está sofrendo, imagina com 42, né, Bruno? Em Miracatu, também no interior do estado, os termômetros chegaram a 41,6 graus Celsius. E em Registro, também na mesma região, né, do interior de São Paulo, foram 39,8 graus Celsius. Uma temperatura realmente de ficar com os olhos estalados e assim, querendo beber água toda hora, querendo uma brisa e assim, só piscina para dar uma aliviada, né? Principalmente para quem mora aí no interior do estado, banho de mangueira, a rodo para ver se alivia. Mas esse calorzão, Bruno, ele foi registrado pelos termômetros da região sudeste do país por um motivo, que é a passagem dessa onda de calor que está na região nesses últimos dias, mas também tem afetado outros estados, como por exemplo Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também o Rio de Janeiro. A dica mesmo é se hidratar e tentar evitar ficar nas áreas externas, em contato mesmo com esse calorzão, procurar um ventilador, um ar-condicionado, para realmente ver se alivia e se a gente passa por esse período da melhor forma possível, né, Bruno? E não somente água de mangueira, a gente também tenta dar um jeito, até entra dentro da caixa d'água. Aí tá tudo certo, né? Dá uma refrescada e depois a gente segue a vida. Júlia Firmino, ao vivo, 2h49, uma informação de momento. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro já está no centro cirúrgico. A informação foi confirmada pela sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, nas redes sociais. Então, o ex-presidente já foi levado para uma nova cirurgia que acontece nesse momento aqui no Hospital DF Star, na capital federal. Nossa equipe de reportagem, o Igor Damasceno, está lá em loco. Qualquer novidade, a gente volta a atualizar. Seguimos girando o que é notícia nesta segunda-feira, contando que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro estão solicitando medidas urgentes contra a onda de calor no Rio de Janeiro. A reportagem é com o Rodrigo Viga. O calor é intenso desses últimos dias aqui no Rio de Janeiro, com termômetros beirando 40, superando essa marca, sensação térmica de quase 50 graus, se transformou num problema de saúde pública e motivo de preocupação também para o Ministério Público e Defensoria Pública. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado e da União oficiaram o governo fluminense e a prefeitura da cidade para que adotem medidas urgentes de enfrentamento a esse calor extremo. Os documentos foram endereçados ao governador Cláudio Castro, do PL, e ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. Querem que governo e prefeitura adotem medidas para combater problemas, consequências desse calorão, como tontura, mal-estar, desidratação, além das queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. A Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro já vem adotando algumas medidas em meio a essa onda intensa de calor. A rede de saúde do município e do estado está de prontidão, desde que as temperaturas começaram a subir vertiginosamente na semana passada. Mais de
2.000 pessoas já buscaram a rede de saúde por conta de consequências dessas temperaturas elevadas, tanto na cidade quanto no estado do Rio de Janeiro. A orientação tem sido protetor solar, boné, viseira, hidratação e evitar exposição por muito tempo ao sol e aos raios ultravioleta. O governo do estado e Prefeitura do Rio de Janeiro estão de olho em São Pedro, nas precipitações, as primeiras pancadas de chuva desse verão de 2025 para 2026 devem começar a aparecer nesta próxima terça-feira. Existe até a possibilidade de chuva na virada do ano na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega. Agora vamos falar a verdade aqui, né? Um calor desse com o cenário que é o Rio de Janeiro até que vai, né? A gente até aceita ficar alguns dias ali, claro que todos os cuidados, como são recomendados, mas no cenário do Rio de Janeiro é realmente a cidade maravilhosa. Vamos seguir girando a reportagem falando sobre a onda de calor. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, registrou ontem a maior temperatura do ano. O Rodrigo Costa é quem está ao vivo conosco. Rodrigo, lá no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, quando faz muito calor, que é todos os dias, a gente fala que dá para fazer um ovo no asfalto. E aí, em Minas Gerais, dá para fazer um pedacinho de queijo no asfalto, será? Será que dá uma derretida no queijo ou não? Como é que tá aí? Muito calor? Olha, Bruno, bastante calor, dá para derreter um queijinho no asfalto, sim, um queijo Minas, né, no asfalto. Aqui onde eu estou, que é o sul de Minas, Serra da Mantiqueira, cidade de Poços de Caldas, temperaturas mais amenas na casa dos 26 para 27 graus, o que para nós já é muito calor também, para nós aqui do sul de Minas, né? Nós estamos a 1.200 metros acima do mar, então costuma ventar um pouco mais. Agora BH, em compensação, tá bem quente. E neste domingo, 35,5 graus foram registrados na região de Venda Nova. Essa máxima, ela também foi registrada no dia 7 de outubro, sendo esses os dois dias mais quentes do ano, então, na capital mineira. Neste domingo, os 35,5 graus foram registrados a 1h50 da tarde, segundo a Defesa Civil. No dia 7 de outubro, a máxima ocorreu por volta das 2h50 da tarde, também nessa mesma região de Venda Nova. A capital mineira está sendo atingida por essa onda de calor, conforme alerta também emitido pela Defesa Civil Municipal. Vale lembrar que, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a onda de calor ela ocorre quando as temperaturas diárias ultrapassam ali os 5 graus a mais da média prevista para o período. Além disso, as condições devem abranger uma área ampla e não apenas uma localidade. E é justamente essa área ampla também, essa onda de calor atingindo o estado de Minas Gerais, que fez com que um município aqui de Minas tivesse a segunda temperatura mais alta do Brasil. Eu estou falando da cidade de Araçuaí, que fica ali no Vale do Jequitinhonha. Eu, inclusive, conheço essa cidade, é uma cidade bastante quente, onde as temperaturas chegaram oficialmente a 38,8 graus. E essa temperatura só foi superada pela cidade de São João do Piauí. Durante a tarde de hoje, há uma previsão de chuva para a capital mineira, para a capital Belo Horizonte. A gente continua aqui sofrendo com esse calor no estado de Minas Gerais, menos o pessoal aqui do sul de Minas tem umas temperaturas um pouco melhores, Bruno. Rodrigo Costa, ao vivo de Minas Gerais, com as informações. Esperamos então que a chuva venha nos próximos dias, mas também é importante ter muito cuidado. Obrigado.